Alô, buenas! Como é que estão vocês, damas e cavalheiros, nobres fidalgos? Eu sou o Henrique San e hoje eu queria trazer para vocês, falar um pouquinho de uma história do Cavaleiro das Trevas, o Batman, tá? Que eu li quando ela saiu em 1989 e ela me marcou bastante. É uma história das que eu mais gosto dele, tá entre as 5. E tem a ver com o canal. Por quê? Porque é um momento que o Batman lutou contra Jack o Estripador, Jack the Ripper, o maior assassino de todos os tempos, o terror da noite de Londres. Tá? Aquele cara que em 1888 assassinou 5 mulheres, pelo menos. Eu acho que ele é o mais notório assassino em série porque nunca foi pego, até hoje não foi pego. E até hoje tem gente querendo, existe os rippertologistas, que são pessoas especializadas na história do Jack the Ripper e que até hoje ficam elucubrando quem é que foi. Nunca vai se descobrir, gente, descansa. Né? Mas é uma história que, claro, mexe muito com a nossa imaginação. Inclusive, eu tive a oportunidade de fazer um passeio, quando eu fui a Londres, que acontece em Whitechapel, um bairro onde ocorreram os assassinatos, que no final da tarde, início da noite, numa estação de metrô vitoriana, um guarda a caráter, aqueles com a roupinha azul, né, o capzinho alto, espera um grupo de incautos e conduz a gente pelos locais, pelas vielas onde aconteceram os assassinatos. Tá? E tem muito lugar que tá igual, gente, é meio impressionante assim. Tá? Quem for lá, tiver a oportunidade, vale muito a pena. Tá? Uma experiência bem diferente. Não é macabro não, tá? Não acho, até porque tem um certo distanciamento histórico com a história. Bom, em 1989, o personagem Batman estava fazendo 50 anos. Foi quando lançaram o filme dele, que foi um sucesso estrondoso, deu origem a Batmania. E alguém teve uma ideia, bom, a gente tem que fazer alguma coisa diferente, que não foi feita tal. E alguém teve uma sacada. Cara, e se a gente levasse o Batman para 100 anos atrás? 100 anos antes de 1989. Vamos levar o Batman para 1889. As datas sempre vão me dar uma rasteirinha. E aí o Brian Augustine, tá, e o Mike Mignola vieram com esse gibi aqui. Aqui eu tô em casa, tá, gente? Aqui eu tô no meu parquinho, porque gibi é uma coisa que eu gosto pra caramba. E o Mike Mignola, assim, ó, essa história é maravilhosa por causa dos desenhos. É como se fosse um Batman vitoriano. É o mesmo personagem, é o Bruce Wayne, tem o Alfred, tá? Tem o Comissário Gordon. O Comissário Gordon é legal porque ele parece o Teddy Roosevelt, presidente americano. Tá? Deixa eu ver se aparece aqui a roupa do Batman. Parece que o Batman fica nas sombras, tá? Ó. É muito bem desenhado, tem toda a atmosfera. Olha aqui, ó, no ar. Essa cena aqui é maravilhosa. E é legal porque foi desenhado pelo Mignola, né? Tem toda uma atmosfera. A ambientação é como se o Jack o Estripador, depois dos assassinatos, tivesse um ano depois ido para Gotham. E encontra o seu antagonista lá, que é o Batman, que está voltando também, depois daquele périplo que o Bruce Wayne fez ao redor do mundo para desenvolver os talentos, para virar daí um vingador noturno, uma criatura da noite. Tá? Os desenhos são do Mike Mignola, que também é o criador do Hellboy. Tá? Ele diz que isso aqui foi uma das poucas coisas que ele fez para as grandes editoras, que ele fez com vontade, com paixão. Logo depois ele criou o Hellboy e nunca mais fez coisa para Super-Homem, Marvel, nem ninguém. Tá? A história é a seguinte, basicamente, Bruce Wayne está voltando para casa. É legal que no começo ele está conversando com o Freud, porque aí eles brincam com o negócio da época. E ele está contando que ele tem sonhos com morcegos e tal, e o Freud, fale-me mais sobre isso. E aí ele fica meio de cara, diz, pô, eu vim aprender contigo, não me tratar contigo. Né? Porque ele está reunindo conhecimentos de especialistas do mundo inteiro. Né? E aí, quando ele está voltando, depois de anos fora, ele encontra o tio Jacob, que é um amigo de família, amigo do pai dele, né? Que também está retornando para lá, e aí acontece esse encontro aí aleatório, tal. Aí chegam lá, o Batman começa a sua carreira de
combatente ao crime, só que em paralelo começa a aparecer umas mulheres mortas nas ruas de Gotham. E que ia pelo modus operandi, né, eles associam ao Jack o Estripador. O Batman começa a ir atrás, né, pesquisar, mas ao mesmo tempo ele começa a ser acusado disso. Esse é um Batman que não tem nenhum contato com a polícia, então ele é uma figura quase mítica. E começa a dizer que ele é o assassino. Até que tem uma reviravolta lá, descobrem uma faca ensanguentada na mansão Wayne. O Bruce Wayne ele é levado aos ferros, né? Ele é preso, vai ser enforcado. Enquanto ele está lá preso, aguardando, né? O advogado dele é o tio Jacob, que não consegue salvar ele, é um personagem que vem e vai. O Gordon acredita na inocência do Bruce, dá a entender que ele sabe quem é. Tem outros personagens aí, tem as manchetes. A ambientação é o grande barato dessa história. Tá? Eu sei que quando ele está preso, o Bruce faz aquelas cenas que é tricomum hoje em dia, né, em filme de crime, que é aquela parede cheia de fotos, puxa as coisinhas, tudo, né, e ele descobre quem é. Eu vou soltar um spoilerzinho aqui, tá? Que não sei se nessa altura é spoiler. Mas eu tô dando tempo para aparecer ali, tá? Tô dando uma enroladinha. Então vamos lá. Jack o Estripador é o tio Jacob, tá? Que é o único personagem fora do normal, do mundo do Batman que aparece aqui. Eu não sei como é que um piá de 12 anos que eu era não se deu conta de cara. Tá? Até pelo nome, escancarado, né? E ele persegue o tio Jacob, e o tio Jacob diz que ele mandou... Porque a história do Batman é que os pais dele são assassinados quando ele é criança, né? E ele era apaixonado pela mãe do Batman, pela Martha Wayne. E ela zombou dele, que é ele confrontando o assassino. E ela zombou dele, ele mandou matar os pais do Batman. E depois, só que ele pirou e começou a matar outras mulheres que ele via a mãe do Batman nelas. Então tem uma ligação entre a origem do Batman e os crimes do Jack o Estripador. Tá? No final, o Bruce se revela para ele, mas aí é tarde... a identidade secreta do Bruce está em perigo? Não, porque o tio Jacob toma um tiro, morre e fica tudo bem. Tá? Então essa aqui é Gotham 1889, Gotham by Gaslight, no original em inglês. E teve uma continuação. Que aí o interessante é que essa aqui puxa mais para o lado verniano, para o lado do Júlio Verne, que é Batman Mestre do Futuro. Que ele enfrenta aqui um sujeito que tem um dirigível, tá? Que é justo, que tem um robô, tem um dirigível. Os desenhos aqui não são do Mignola, são do Eduardo Barreto, tá? Que é muito competente. Eu acho que de repente combina mais com essa atmosfera heróica, né? Um pouco mais aventureira, assim, do que noir, do que mistério, tá? Mas eu sou muito mais os desenhos do original, tá? Essas duas edições tu encontra na Amazon, tá? Mas é caro, porque nerd não brinca em serviço, deve estar uns R$100. Tá? Uma edição em inglês que tem os dois juntos, ou em português, não sei dizer, mas é 100 pila. Tá? Tem uma outra interessante aqui, porque aí eles gostaram de colocar o Batman em tudo que era universo ficcional. Então tem uma outra que não é ligação direta, assim, não tem uma ligação exatamente, mas se passa um pouco depois, que é a Oficina do Diabo, em que o Batman se encontra com Harry Houdini, ou Houdini, da vida real. Tá? Os desenhos são de umas aquarelas muito bonitas, aí é uma coisa meio Art Nouveau, início do século. Tá? E também recomendo a leitura, tá? Não é grandes coisas, assim, mas também pelas artes, porque eu adoro ver o Batman de capote, tá? Essa coisa assim, acho que combina muito com o personagem. O Batman, na realidade, ele combina com qualquer coisa. A DC daí fez um selo, isso fez tanto sucesso, vendeu tanto que eles fizeram um selo chamado Túnel do Tempo, em português, em inglês é Elseworlds. Não existe mais, mas durante muitos anos eles faziam versões paralelas. Hoje em dia o termo multiverso, né, tá na cultura popular, era isso aí. Olha só, alguns interessantes que saíram mais ou menos com essa mesma temática de época. Esse aqui é o Superman, Super-Homem misturado com Mowgli, Lobo de Aço, como se o Super-Homem tivesse sido criado por... É a mistura da história do Livro da Selva com
uma história clássica do Super-Homem. Tá? O Super-Homem também lutou na Guerra dos Mundos, do H.G. Wells. Então, também. O que eles faziam? Eles pegavam duas coisas que não tinham nada a ver originalmente e misturavam numa história. Tá? Que dava uns resultados interessantes. Tudo tem sebo, tá? Ou vocês encontram na estante virtual, se interessarem. O Batman encontrou o Tarzan. Também. Aí também é uma história de época. Tá? Porque o Batman, a gente vai lembrar que ele está sempre ficando contemporâneo. A cada 10 anos ele dá uma atualizada. Mas essa aqui se passa na época do Tarzan. E por isso que é tão legal. Tá? Outras andanças do Batman. Batman se fosse um pirata da época dos corsários. Essa é muito legal. Tá? Desenhada de jeito muito louco. Olha só o Batman. O Batman se atirando no mar, cara. O Batman também esteve na Revolução Francesa. Tá? Foi tudo que é lugar tinha o morcego. E também, essa aqui, se vocês pilharem, eu faço só sobre ela, né? Mais adiante, que é o Batman com Lovecraft. Tá? As capas também são do Mignola. Volta e meia ele se mete com essas coisas. Tá? Aqui é uma mistura de algumas histórias do Lovecraft com o Batman. Bem interessante. Virou desenho animado recentemente. E o Batman 1889 também virou um desenho animado. Tá? 2018, eu acho. Que aí a história é meio diferente. Também tem o Jack Stripador, também tem... aí mistura os dois originais, né, com a história do cara do dirigível. Aí tem a Mulher Gato, eles botam outros personagens assim do universo do Batman. Eu acho um pouquinho decepcionante, assim, uma oportunidade perdida, infelizmente. Tá? Então, vamos ao bazar. O conto 20 mil libras por um dodô. Tá com o link aqui embaixo nos comentários para vocês baixarem o PDF. Tá? É uma história também vitoriana, tá? Que se passa também na mesma época do Batman, 1889. Tá? Tem o canal os livros e filmes da Bá, que é minha digníssima traz histórias de terror. E para finalizar esse episódio, eu vou pagar um pequeno mico, porque quando eu penso no Homem-Morcego, eu também penso no Michael Keaton falando I'm Batman. Até logo mais, buenas!